Bom dia, bom dia, bom dia, 9 horas da manhã e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 22 de abril do ano de 2022, 9 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília. Estamos aqui diretamente da cidade de Carrancas, sul de Minas Gerais, fazendo a nossa livezinha hoje, daqui diretamente deste paraíso. Mais um dia aí na nossa história de vida, mais um dia que nós temos a oportunidade de mudar aí a nossa história de vida, mais um dia que todos nós temos a chance, né, de mudarmos aí a nossa história, de alterarmos completamente o rumo, o destino das nossas vidas, mais um dia que nós temos aí a oportunidade de darmos um ponto de virada no filme da história das nossas vidas, né? Hoje eu vou falar um pouco a respeito do quanto uma simples ideia, pode mudar completamente a nossa história e a nossa vida, né? Muitas pessoas, ontem nós falamos a respeito aí dos ideais de vida, né? De como nós devemos buscar os nossos ideais de vida. Hoje ontem, né, nós falamos sobre isso, quanto o nosso ideal de vida, quando descoberto, o verdadeiro ideal de vida mesmo, não aquele que nós buscamos, né, para poder fazer, para poder cobrir, né, os anseios e os buracos aí das nossas carências, das nossas necessidades mais básicas, mas um ideal de vida que é algo muito maior, muito mais profundo. E hoje eu queria falar exatamente, né, do como nós chegamos nesse ideal de vida, de como nós conseguimos alcançar esses ideais de vida, geralmente partindo de uma simples ideia. Uma simples ideia, todos nós sabemos, né, a famosa frase aí que uma ideia vale milhões, né? Uma simples ideia pode modificar não só a sua vida, como também pode modificar a vida de muitas pessoas. Tudo nasce, né, de uma primeira ideia, tudo nasce, né, quando nós geramos aí dentro de nossas mentes uma ideia que nós sentimos ela tão profundamente no nosso coração, né, que vai mudar completamente aí, que nós sentimos que pode alterar completamente o nosso destino, a nossa história, né? E, consequentemente, uma ideia pode mudar o destino e a vida de milhares de pessoas, né? Pessoas que a gente desconhece, pessoas que a gente não faz nem ideia de quem sejam, mas uma ideia, ela sim pode causar um efeito borboleta, né? O efeito borboleta é o quê? O efeito borboleta é aquela coisa que as pessoas falam que uma borboleta batendo asas em Tóquio pode provocar um furacão no Brasil, né? Ou seja, uma simples e iluminada ideia que você tenha, uma única ideia que você possa vir a ter, ela tem a capacidade de gerar transformações profundas na sua vida, na sua história e na vida de muitas pessoas que acabarão cruzando o caminho dessa sua ideia. Eu costumo dizer que uma ideia não só vale milhões, né? Essa é uma forma, enfim, mercantilista da gente vender uma ideia. Mas eu considero que uma ideia salva muitas vidas. Uma ideia salva uma vida, né? Quantos de nós não aproveitamos, não desfrutamos, né, das ideias de outras pessoas que acabaram gerando benefícios em todas as áreas, né, possíveis das nossas vidas, né, em todos os âmbitos da nossa vida? Quantos de nós não desfrutamos das ideias alheias? Quantas ideias seres humanos não tiveram no correr da sua história, no correr da sua vida, que proporcionaram uma verdadeira salvação em massa, né? Vou ilustrar para vocês entenderem legal e o que acontece. Depois, né, vou jogar para onde, ou seja, de onde nós tiramos as nossas ideias, né, e o quanto você deve sim se preocupar em tê-las, o quanto você deve buscar tê-las, né, porque esse é um dos fundamentos da utilidade de todo ser humano, a criação e a realização, né? Sempre que nós estamos operando dentro da harmonia, né, da nossa utilidade primária, ou seja, nós temos uma utilidade como seres humanos,
por conta das nossas ferramentas, essas utilidades são claras. Nós somos criadores, pois temos uma mente construída para isso, né? Uma mente propiciada para isso, né? Cérebro, toda a construção cerebral, a formação cerebral de um ser humano, ela é justamente apontada, né, para o fato de que você é um potencializador, né, de criação de ideias, né? Criação de ideias não significa só, né, muito pelo contrário, né, coisas ligadas à área artística, muito pelo contrário, né, mas ideias podem ser boas, ideias podem ser ruins, ideias podem servir à ciência, ideias podem servir à engenharia, à tecnologia, ideias podem servir ao bem-estar, ideias podem servir à saúde da população, à saúde das pessoas, né? Ideias podem servir à administração de trabalhos, de negócios, ideias podem servir ao seu benefício no que diz respeito à sua saúde, à prática de exercícios, etc e tal, né? Então uma ideia é uma coisa inerente à função primária do cérebro humano, né? Foi através de uma ideia que as pessoas acabaram chegando nas grandes descobertas da humanidade, né? E uma ideia pode sim salvar a sua vida, uma ideia pode salvar a vida de muitas pessoas, uma simples ideia modifica completamente o seu escopo de energia, né? O seu escopo de emoções, e isso vai fazer com que você consiga aí mudar completamente o seu direcionamento mental, emocional, o seu destino, né? E muitas vezes uma ideia pode ser o suficiente para você poder criar uma enorme transformação dentro de você. Tudo parte de uma primeira ideia, né? Quem já não teve aí uma boa ideia, né? Quem já não teve aí uma ideia que sentiu que de alguma forma se sentiu mais caloroso, se sentiu mais amoroso, se sentiu mais animado pelo simples fato de ter tido uma ideia, né, que pode ter relação com as diversas áreas da sua vida, né? Então o que acontece? Essa ideia que nós devemos estar buscando ela o tempo inteiro, ela realmente pode não só salvar a sua vida, como salvar aí milhões de vidas, né? Milhões de vidas. Uma ideia, por exemplo, né, que todos nós desfrutamos aí, que todos nós tiramos grandes benefícios dela, por exemplo, né, é essa ideia do smartphone, que nós todos estamos utilizando agora aqui para poder criar essa rede de comunicação, né? Uma rede social nada mais é do que uma grande ideia, né, que alguém teve para poder unificar, para poder fazer com que pessoas comuns criassem um vínculo, né? Pessoas que até mesmo que não se conheciam pudessem criar um vínculo de amizade, um vínculo de comunicação, né? Uma ideia foi, na verdade, né, o que proporcionou, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês hoje, né? Um belo dia eu tive a ideia de fazer esse projeto, né? E aí essa ideia, que é uma semente, né, de algo que nós podemos vir a realizar, né? Ela foi sendo germinada na cabeça, e aí vamos trabalhando, vamos juntando um ou outro, tal, vamos juntando uma turma, quem pode nos ajudar com isso, quem pode nos ajudar com aquilo, a gente acaba formatando um projeto. Hoje, essa ideia se transforma numa realidade, né? Hoje essa ideia é uma realidade que atinge muitas pessoas, né? Que atinge centenas de pessoas, até mesmo milhares de pessoas, né? E quantas pessoas já não tiveram pelo menos algum tipo de benefício, né? Na criação, por exemplo, desse projeto, né? Ou seja, uma ideia vai atingir pessoas, né, de todas as áreas, de todos os âmbitos, né? Então o que acontece? Quando nós temos uma ideia, não é que uma ideia possa valer milhões, que isso é uma forma de nós vendermos, né, a atividade da criação de ideias dentro de uma pessoa, mas ela pode salvar muitas vidas. Ela pode salvar muitas vidas, principalmente a sua vida.
Uma ideia pode não só salvar muitas vidas, como pode modificar muitas vidas. E com certeza é a semente que vai modificar a sua vida. É a semente que vai transmutar completamente a sua existência, né? Eu, por exemplo, sou uma testemunha viva disso, fruto das minhas ideias, completamente consequente, né? Eu sou uma consequência das ideias que eu tive, tanto as boas quanto as ruins, né? As ideias ruins que me levaram a ter experiências mais duras, mais difíceis, e as ideias muito boas que foram construindo o meu caminho até chegar aqui no dia de hoje. Todos vocês têm ideias, todos vocês têm ideias, todos vocês têm essa mesma natureza humana, com um cérebro que é programado e é formatado para a criação de ideias. E sempre que você tiver uma boa ideia, sempre que você tiver uma ideia que mexa com você, sempre que você tiver aquela luzinha acesa na sua mente, né, você simplesmente pode ter certeza que você vai estar operando aí os caminhos, né, muito importantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Funciona da mesma forma como foi criado o universo, na verdade. Funciona da mesma forma, né? Em princípio, fez-se a luz, né? O que é a luz, na verdade, nesse princípio, senão uma grande ideia, né? Uma grande ideia de criação e de realização. Então, todos nós, como somos, né, responsáveis aí, de certa forma, por mantermos a criação contínua e constante do universo, se não somos nós a imagem e semelhança do Criador, né? O que nós precisamos para mudar a história de nossas vidas, além das sementes que vão germinar novos destinos. A semente que vai mudar completamente a sua história é uma ideia. É só isso. É uma ideia. Uma ideia vai fazer com que você altere completamente o caminho para o qual você estava se direcionando e vai gerar uma mudança completa no caminho para o qual você gostaria, poderia, ou há as possibilidades aí de você mudar e alterar completamente a sua história e o seu destino. Basta uma ideia, basta uma boa ideia, né? Quando nós prestamos atenção no mundo à nossa volta, nós vamos vendo o quanto que nós somos, o quanto que nós usufruímos das boas ideias de muitas pessoas. O que é um carro, se não uma ideia que uma pessoa teve de botar um motor numa charrete? Isso é um carro. O carro é fruto de uma ideia. Uma caneta é fruto de uma ideia. Uma camiseta é fruto de uma ideia. Tudo é fruto de uma ideia. Algo que acendeu na mente de alguém e que essa pessoa falou: eu posso fazer isso, né? Existem diversos benefícios que nós extraímos, né, das indústrias, vamos dizer assim, médicas, né, e farmacêuticas, que nada mais são do que ideias, né? As pessoas estão lá trabalhando, né, nos seus serviços e tal, dentro dos seus propósitos, e de repente, eletricidade é o descortinar, né? Qual foi a ideia ali, né, Carminha? A eletricidade, ela já existia, né, de certa forma. Eles então canalizaram a eletricidade, né? Existe um filme maravilhoso falando sobre isso, que é quando eles resolvem criar os canais de condução da eletricidade, né? Depois de criados canais de condução da eletricidade, e aí eram alguns inventores, estavam numa disputa, era o Edison, o Thomas Edison, e eu não lembro mais o nome do outro, na verdade, e eles estavam ali naquela disputa para ver quem seria o detentor da ideia da lâmpada, né? A lâmpada foi uma grande ideia, na verdade. A lâmpada foi a ideia, né, que era uma ideia de
pegar essa eletricidade que já havia sido canalizada para o seu transporte através dos cabos, né, dos fios e etc e tal, eles entenderam como eles poderiam direcionar a eletricidade, e aí a lâmpada era a ideia de concentrar a eletricidade dentro de uma cúpula que poderia então vibrar e gerar luz, né, para que as pessoas pudessem não mais ficar reféns dos lampiões a querosene, da luz de velas e etc e tal. A lâmpada é uma das grandes ideias da humanidade, né, providas aí por um ser humano, né, e que nós usufruímos dela até hoje. Até hoje, quantas pessoas não são beneficiadas pela ideia da lâmpada? Toda a humanidade, absolutamente toda a humanidade hoje se beneficia da ideia, da criação da lâmpada. É um negócio fabuloso, né? Eu já contei aqui algumas vezes a ideia da criação da moto. Muitas ideias nascem, às vezes, né, por acaso, mas ideias, elas podem, com certeza, alterar completamente a sua história de vida. É a semente da criação do ser humano. Vocês sabem que Thomas Edison, na verdade, ele tentou, para conseguir, né, criar a lâmpada, ele tentou aproximadamente 1000 vezes, né? 1000 vezes que a invenção deu errado, ou seja, ele não conseguia chegar na lâmpada, né? E na 1000ª vez foi quando ele conseguiu finalmente, né? Quando ele conseguiu finalmente inventar lá a lâmpada funcionou. Foi quando ele teve êxito na 1000ª tentativa de conseguir concentrar a energia dentro de uma cúpula que gerasse luz a todos nós, que gerasse aí, aproveitando-se da condução da eletricidade, aquela cúpula acenderia e geraria luz para o interior do lar de todas as pessoas, para as ruas, para todos os lares, enfim. É uma ideia realmente muito potencial. Agora, o fato interessante é justamente, são 1001 tentativas para fazer a brincadeira dar certo. 1001 tentativas, né? Da ideia vai nascer a sua luz. Da ideia vai nascer justamente aquilo que te iluminará. A ideia da lâmpada, ela é absolutamente representativa para o que significa uma ideia para um ser humano. Não à toa, os desenhistas, né, e a turma do cartoon, etc e tal, adoram botar uma lâmpada na nossa cabeça quando a gente tem uma ideia. Por que por que eles representam o fato de nós termos uma ideia dessa forma? Simplesmente porque quando um ser humano tem uma ideia, ele se ilumina completamente. Ele ilumina-se a si mesmo, né? Ele ilumina o seu ser. Ele, quando tem uma ideia, ele ilumina a sua mente. Ele ilumina a si próprio. Ou seja, uma ideia, gente, é um passo para a iluminação humana. Olha que coisa interessante isso, né? A ideia ilumina, exatamente, minha querida Elvira. Nós desfrutamos aí de 5 anos, né, Elvira, de uma ideia, né, que era um espetáculo que nós fizemos, Dona Flor e seus 2 maridos, né, Elvira junto comigo e eu junto com Elvira. Nós fizemos juntos esse espetáculo. Esse espetáculo nasceu de uma ideia, né? Uma ideia que eu lembro direitinho, estava num teatro assistindo uma peça e falei, por que um livro do Jorge Amado não vira espetáculo? Qual o livro seria? Dona Flor e seus 2 maridos. Fui na estante lá de casa, peguei o livro, comecei a ler e falei, vou adaptar e vamos fazer no teatro. Junta o Marcelo, que era meu sócio, junta mais um amigo, 2, 3, 4, 5, junta um elenco, né? E nós ficamos mais de 5 anos rodando o país, atingindo mais de 1,5 milhão de espectadores. Uma ideia, uma simples ideia mudou completamente a minha vida, mudou a vida de todas as pessoas que participaram daquele projeto e também impactou a vida de todas as pessoas que assistiram àquele projeto. O mundo é feito de ideias,
Nós somos provedores naturais de ideias. Aquele ser humano que acha que não pode ter uma ideia, que não tem capacidade para ter uma ideia, que acha que ter uma ideia é coisa de pessoas geniais, de pessoas incríveis, de pessoas completamente fora da sua realidade pessoal, elas simplesmente não entenderam qual a sua verdadeira utilidade como seres humanos. Elas não entenderam que o cérebro da gente, ele é feito para ter ideias. Ele é feito para ter ideias. Não é algo exclusivo para um ou outro, né? O que acontece é que algumas pessoas estão com essa sensibilidade criativa mais desenvolvida, mais desperta, enquanto outras pessoas, né, infelizmente, ainda estão gastando suas energias mentais concentradas, né, nas suas problemáticas, nas suas dificuldades, e não tem essa informação que eu estou passando para vocês agora, nessa sexta-feira, dia 22 de abril. Né? Uma ideia, ela te ilumina. Uma ideia é a sua iluminação pessoal, ela faz parte da sua iluminação pessoal. Por exemplo, uma ideia que pode ajudar você nos seus relacionamentos. Uma ideia que pode livrar você de determinado relacionamento. Uma ideia que possa te ajudar a superar alguma dificuldade que você tenha. Uma ideia que pode prover a você a solução de algum problema que você esteja vivendo. Tudo vai nascer de uma ideia. Tudo vai nascer de uma ideia. O caminho da saída do lugar aonde nós nos encontramos, para onde nós devemos ir, ele vai ser gerado por uma ideia. Da onde vem uma ideia? Uma ideia é uma conexão que nós fazemos com esse plano mais alto, com essa inteligência divina e infinita que está tentando nos conduzir para um melhor lugar, essa inteligência maior que está tentando nos conduzir para um lugar melhor, ela simplesmente vai tentar te ofertar, ou seja, é como se nós fizéssemos o download de alguma informação, certo? E trouxéssemos para nós. Por isso, ela é um agente de iluminação de seres humanos. Por isso, uma ideia, ela é um agente da nossa iluminação, porque ela vem do alto, ela vem do plano maior, ela vem de um lugar maior, né? De uma inteligência maior, aonde se concentram todas as ideias, tudo que já foi criado, tudo que é criado hoje, nesse exato momento. Milhares de criações estão acontecendo nesse exato momento e tudo que será criado lá na frente. Então, quanto mais nós conseguimos, de alguma forma, nos dispor, né, da concentração absoluta das nossas energias mentais e emocionais nos nossos problemas e nas nossas dificuldades, e quanto mais nós simplesmente nos permitimos ficar um pouco de tempo em silêncio, em paz, com a gente mesmo, ou seja, o recolhimento que nós devemos fazer para dentro de cada um de nós, em conexão a esse plano maior, e ficarmos, né, um pouco assim, praticamente de bobeira, vamos dizer, mas não estamos de bobeira. Na verdade é um tempo muito precioso e muitas poucas pessoas param para se dar esse tempo, muitas poucas pessoas param para prover esse tempo para si próprias, né? Ou seja, 10, 15, 20 minutos que você fica em absoluto silêncio com você e você mesma, né? Pode ser aí exatamente a oportunidade da conexão que você vai fazer com essa inteligência maior, o download que você vai fazer de uma ideia, de uma proposta que você pode vir a ter a respeito de soluções para a sua história, né? Ou seja, uma ideia, ela geralmente nasce quando nós estamos apaziguados dentro de cada um de nós, né? E mesmo assim, geralmente,
né? O que gera uma ideia? A oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade justamente quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, quando nós estamos passando por um momento agudo, difícil da nossa vida, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida financeira, onde você estiver vivendo um momento agudo na sua história e na sua vida, é nesse exato momento em que você vai precisar de uma ideia, em que você vai precisar de uma iluminação, e que você vai precisar de uma luz que você receba e que te ajude a sair da situação, da circunstância e da condição que você vive. Então, é justamente esse também o benefício que nos traz uma situação de dificuldade, uma situação complexa na nossa vida. É por aí que nós vamos conseguir extrair grandes ideias que vão fazer com que a gente saia do lugar onde a gente se encontra, que a gente saia do momento de dificuldade em que nós nos encontramos e vamos conseguir então avançar para um destino diferente do que o destino da circunstância e da condição atual nos aponta como determinante. Você não está preso, você não está presa à dificuldade e à circunstância nenhuma, muito pelo contrário. Você está absolutamente livre e você está absolutamente repleto das infinitas possibilidades que estão aí se apresentando para a sua vida nesse exato momento. Você está exatamente às portas de todas as possibilidades possíveis para o seu destino novo, para a sua nova história de vida, bastando você simplesmente começar a prestar atenção nas ideias que você pode vir a ter, que vão lhe gerar uma iluminação mental, que vão lhe gerar uma iluminação emocional, e aí, claro, nós temos que partir para a segunda parte da brincadeira, ou seja, a realização de uma ideia, né? Porque uma ideia nos acende, nos ilumina, nos deixa, uau, eu tive uma ideia fabulosa que se funcionar eu vou conseguir me livrar da situação que eu estou vivendo. Beleza, mas aí nós vamos precisar então trabalhar, precisar cair para dentro, precisar ter resiliência, precisamos tentar mais de 1000 vezes para chegarmos na 1000ª vez, que é quando nós vamos conseguir fazer valer as nossas ideias, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas, claro, né, desistem no meio do caminho, concluem que suas ideias não são assim tão boas, concluem que suas ideias não são assim tão geniais, ou seja, entram as nuvens negras na frente do sol que foi gerado aí dentro de você, o sol da luz das suas ideias, entram as nuvens negras por conta justamente da dificuldade de nós nos mantermos resilientes e buscando com toda a força, concentração, vontade e energia a realização de nossas ideias. Por isso é fundamental que a gente se apaixone pelas nossas ideias, que a gente tenha uma verdadeira paixão pelas nossas ideias e que nós, de alguma forma, consigamos gerar para essas ideias desdobramentos que gerem benefícios para o maior número possível de pessoas. Quando você recebe uma ideia vinda, né, de cima, ou seja, quando você faz o download de uma ideia que vai te beneficiar, pode ter certeza, ela já nasce com a semente ou com a proposta de poder ajudar muitas pessoas que estão à sua volta. Gente, a música é uma ideia ou não é, né? A criação da música foi uma ideia, né? E a criação e a evolução da música foi uma ideia. Vocês imaginam aí uma música, a música mais linda que vocês conhecem? Pensa na música mais linda que vocês conhecem. Quando eu penso numa música realmente fora de contexto assim, eu já penso logo na Nona Sinfonia de Beethoven. Você fala, esse foi um download, né? Um download feito ali por Beethoven, que tinha esse canal extremamente aberto, criou-se uma música que se eternizou pela história da humanidade. Quantas pessoas já não puderam ter o privilégio de escutar
essa música absolutamente maravilhosa. E quantas músicas maravilhosas você já não teve o privilégio de escutar, e quantas ferramentas de distribuição dessa mesma música nós que já temos alguma idade não vimos aí ser promovidas, ou seja, nós já compramos LPs, né, nas lojas de disco, né, já compramos aqueles pequenininhos, né, os discos maiores, depois veio o CD. Hoje nós estamos aí diretos no Sinfonia número 9 de Beethoven, Ana Carla, exatamente. Hoje nós temos aí o telefone celular, né? Já tivemos o MP3, já tivemos várias ferramentas de distribuição, né, da obra musical, da total obra musical da humanidade, né? E cada hora aparece, sempre que entra o coral dá um arrepio na alma, com certeza, né? É a ode à alegria, aquilo é um negócio fabuloso. E qual foi o nível do download que aquele homem teve e criou aquela sinfonia? Surdo, ele estava surdo, se eu não me engano, tá? Na hora da criação daquela sinfonia, ele estava surdo, ele não escutava mais, e ele foi imaginando, ele estava surdo, é isso mesmo, né, Carmen? Ele foi imaginando as notas, conforme ele ia tocando no piano, ele ia imaginando, ou seja, ele recebeu aquela obra, ele recebeu aquela música toda e ele compôs então aquela sinfonia que ficou marcada na história da humanidade, né? Aquilo foi uma ideia, gente. Aquilo foi uma criação e uma ideia, tá? Elas são irmãs, elas são primas, elas são siameses praticamente, né? Elas são juntas. Uma ideia e uma criação, ela nada mais é do que a solução dos seus problemas, do que a solução das suas dificuldades. Quando nós buscamos soluções para os nossos problemas e para as nossas dificuldades, nós simplesmente estamos atrás de uma grande ideia, uma ideia que possa aí nos iluminar, uma ideia que possa aí gerar, né, dentro de cada um de nós uma solução, um caminho novo, uma oportunidade nova para nós desfrutarmos da nossa, para nós conseguirmos aí sair da onde nós nos encontramos, das dificuldades aonde nós nos encontramos e conseguirmos então ir para caminhos em que nós possamos chegar em melhor destino. Então, a ideia, ela vem de cima, tá? Ela é um download que nós fazemos, ou seja, ela é uma iluminação, tá? E ela geralmente acontece, tá? Através de um momento de acaso, né? Ou seja, quanto mais nós estivermos abertos para o recebimento dessas ideias, quanto mais nós estivermos confiantes que o acaso poderá nos fornecer uma ideia que vai mudar completamente a nossa história de vida, mais nós estaremos então abertos e receptivos a essas ideias, né? Quanto mais você força a tentativa de uma ideia, quanto mais você impõe a necessidade de se obter uma ideia, mais você bloqueia. É da mesma forma quando nós tentamos lembrar de alguma coisa que às vezes nós esquecemos, né? Todo mundo aqui já esqueceu de repente o nome de alguém, uma data, alguma coisa que você fala, pô, eu não consigo lembrar. E todos nós sabemos que se você forçar a tentativa da lembrança, você vai ficar bloqueado, né, naquela memória, você não vai conseguir se você ficar forçando. Aí as pessoas falam, esquece, relaxa, pensa em outra coisa, você pensa em outra coisa, de repente, do nada, você está andando na rua e vlupt, vem aquela memória que você estava querendo se lembrar dela e que você não estava conseguindo se lembrar. Uma ideia acontece geralmente da mesma forma, ou seja, eu tenho que sair um pouco do escopo da concentração dos meus problemas, das minhas dificuldades, eu tenho que extrair um pouco, né, do meu momento de para onde eu vou, o que eu faço, essa coisa toda, e deixar simplesmente que o acaso trabalhe a meu favor, gerando uma ideia que nada mais é do que um caminho para uma iluminação,
o caminho para um caminho para uma nova história de vida, né? Um caminho real de iluminação humana, é uma ideia, tá? Então, quando nós temos uma ideia, é também aí uma chance que o universo, Deus, a mente universal, como você quiser chamar, tem de trabalhar o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento e a nossa evolução. Ou seja, né, quando nós temos uma ideia, isso nos ilumina, nós vamos querer partir para dentro dessa ideia, vamos querer realizar essa ideia. Então o universo tem a chance de nos trabalhar, de nos transformar. Ah, você quer que isso aconteça? Você quer que essa ideia se realize? Então ótimo, porque agora eu vou poder também moldar mais você, moldar e trabalhar mais você, e assim nós vamos, né, unidos ao universo, unidos, né, a Deus, a mente divina e a tudo que está aí acima de nós, que está só querendo cuidar de você, que está só querendo trabalhar o seu caminho de crescimento e de evolução. Tá? É somente isso. Então a ideia é a chance, né, que o universo ganha de poder tirar de nós aí uma emoção de vontade, uma emoção de intenção de realizar o propósito dessa ideia, e assim eles vão trabalhando e vão confiando, né, o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Uma ideia, sim, é um projeto de iluminação humana. Todos nós temos naturalmente, tá? Naturalmente, as ferramentas necessárias para se ter uma ideia. Por exemplo, você está lá com um chaveiro, o cara está consertando, né, a chave lá, ou está fazendo está tentando tirar uma chave que está quebrada dentro, né, de uma fechadura, né? Você vai com certeza escutar ele falar assim: eu tive uma ideia, peraí. E aí, se eu pegar essa ferramenta e fizer assim, fizer assado, eu consigo tirar a chave lá de dentro? Uma ideia. Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo tem uma ideia. Essa é a verdade. Porque isso é inerente à existência humana. Nosso cérebro foi feito para ter ideia. Foi feito para ter ideia. Nossa mente consciente, nossa mente subconsciente, nossa mente superconsciente, conforme, claro, nós estivermos trabalhando no processo evolutivo delas, né, nós estaremos mais abertos para essas ideias, nós estaremos mais dispostos para essas ideias, nós estaremos aí mais com a musculatura da criação das ideias, né, mais avançada. Né? E obviamente cada problema que nós temos, cada dificuldade que nós temos é uma oportunidade maravilhosa de nós conseguirmos extrair grandes ideias de dentro de cada um de nós, que é o que vai iluminar o nosso espírito, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. É justamente o que vai criar uma iluminação nas 4 inteligências potenciais que todos nós dispomos dela, e essa iluminação absoluta e geral, criada por uma ideia, nascida, oriunda de uma ideia, é justamente o que vai conseguir nos dar as ferramentas para modificarmos completamente a nossa história de vida. Ou seja, batalhe pelas suas ideias, fique atento às suas capacidades criativas de gerar uma ideia. Sim, uma ideia é uma lâmpada que se acende acima da sua cabeça, ou seja, é uma conexão que você está fazendo com algo maior, né, do que você, com uma inteligência superior a você, e é justamente a forma que essa inteligência superior tem de operar as mudanças que existem aqui no nosso planetinha Terra, aqui no mundo físico, porque você é o canal que essa inteligência maior pode se utilizar para criar as coisas, né, para poder operar as criações, a realização das criações de tudo o que existe, de tudo que há. Você é o canal que essa energia maior, que essa inteligência maior pode usar aqui na Terra para operar as coisas maravilhosas
que ela gostaria de operar em benefício da maior parte aí da humanidade. Ou seja, a mente universal, o universo, Deus, como se quiser chamar, utilizou-se de Beethoven, o compositor surdo, naquele momento, para poder bater no piano, para poder escrever a sinfonia, para poder fazer as coisas, era necessário o ser humano, né? Mas a criação maior, ela vem de uma inspiração, ela vem de uma ideia, ela vem de algo que nasce, que está além de cada um de nós. Recebida essa inspiração, recebida essa ideia, nós simplesmente então usamos as nossas ferramentas de realização para botar em prática essas coisas que você pode ter certeza trarão muitos benefícios a todas as pessoas envolvidas aí, ou a muitas pessoas que nós nem sabemos, né, quem são e nunca saberemos. Por exemplo, Beethoven jamais saberá que eu existi um dia nessa terra, não sabe meu nome, não sabe quem eu sou, mas ele pode ter uma certeza na história aí da vidinha dele. Eu amo essa música, realmente eu amo essa composição, e essa composição me ajuda, né, a embarcar também para dentro de mim, mudar meus sentimentos, mudar minhas emoções. Ele modificou a minha vida completamente com a criação dessa música, ou com o recebimento da criação dessa música e com a sua vontade de realizar, com a sua persistência e fé de realizar algo que, teoricamente, ele jamais poderia ter realizado, porque um compositor surdo prover uma música daquela magnitude, né, qualquer ser humano diria o quê? Não, eu não posso, eu sou surdo, eu não posso criar mais nada, minha carreira acabou, minha vida acabou, jamais eu voltarei a criar uma nova composição musical, porque eu não disponho mais das capacidades auditivas necessárias para realizar tal função. E o cara foi lá e fez, mesmo estando surdo. Por quê? A ideia, ela é maior do que o seu entendimento sobre os seus potenciais disponíveis nesse exato momento para realizar coisas absolutamente fascinantes na sua vida. Você acha que você não dispõe dos materiais necessários, dos recursos necessários, você acha que você não pode, você se enxerga muitas vezes como um ser humano limitado, restrito, né, incapacitado ou incapacitada de realizar coisas absolutamente fabulosas e maravilhosas, quando na verdade a coisa que você realmente precisa para poder criar uma história de vida absolutamente fantástica e fascinante já está a seu dispor e está aí operando e funcionando brilhantemente, que é a sua capacidade de gerar ideias, a sua capacidade de criação, e essa capacidade que é inerente a qualquer ser humano. Todo ser humano tem uma ideia, todo ser humano tem uma ideia, tá? Ele, na vida dele, é impossível um ser humano atravessar a sua vida sem ter tido uma ideia, sem ter tido uma iluminação, mesmo que singela, mesmo que simples, mesmo que, né, fosse assim uma pequeniníssima iluminação. Todo ser humano passou por isso uma vez na vida, então todos nós temos, na verdade, à nossa disposição as ferramentas necessárias, aquilo que é o mais importante para que a gente possa modificar completamente a nossa história de vida, para que a gente possa modificar completamente o nosso destino, a nossa... e para que a gente possa mudar completamente aí a nossa história de vida e a nossa existência. Deu uma pausadinha aqui por conta da nossa querida internet, mas acho que está tudo certo aqui. Pedro, como fazer para a ansiedade não atrapalhar? A ansiedade, Glaucio, na verdade, tá? Ela deve ser controlada, vamos dizer assim, né? Ela deve ser controlada pela um retorno
né? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Um retorno, na verdade, tá, do controle respiratório, tá? Ou seja, a ansiedade, ela é um descontrole da nossa respiração, ela é um descontrole, tá, dos nossos movimentos respiratórios e regulatórios do funcionamento do nosso corpo biológico. Então, exercícios que possam botar novamente sob controle a sua respiração, tá, devem ser praticados todo dia. Dessa forma, você controla e domina a sua ansiedade, ao invés de você ser controlada e dominada por ela. Quais seriam esses exercícios, Glaucio? Na verdade, um deles, que é excelente, tá, para ter domínio sobre nossa ansiedade, é simplesmente você deitar no chão, tá? Deita no chão, barriga para cima, tá? Palma das mãos para cima, os braços um pouco abertos assim, tá? Distantes um pouco do seu corpo, tá? Os pés abertos para fora, e você vai respirar contando 5 segundos ao puxar o ar de forma vagarosa. Você prende o ar por 2 segundos e você solta o ar por 5 segundos, tá? De forma lenta e vagarosa. Enquanto você estiver fazendo esse exercício, tá? Você vai relaxando o seu corpo. Mantenha-se mais ou menos aí 5 minutos, tá? Nessa onda, tá? Mantenha-se mais ou menos 5 minutos nessa onda, e assim você vai estar controlando aí a sua ansiedade, e não deixando que a sua ansiedade te domine e te controle, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Pedro, como fazer para a ansiedade não atrapalhar? Tá. Pedro, no meu trabalho, já teve coisa que eu tinha para fazer e não sabia como fazer, e à noite sonhei como eu tinha que fazer e deu certo. Aí, Fátima, perfeito. As ideias vêm exatamente assim. Por acaso. É a melhor composição dele, com certeza, eu também acho, né? Eu também acho. Em que direção? Grata, Pedro, a injeção que eu precisava para seguir em frente com a minha ideia. Aí, garota, eu viro Helena. Uma ideia salva uma vida, gente. Uma ideia salva uma vida. Hoje a live, exatamente, Lúcia, estamos aqui diretamente do paraíso de Carrancas. Estamos aqui, graças a Deus, de volta. Você é muito usado por Deus mesmo. A live de ontem foi exatamente o que eu precisava ouvir. Que bom, Luandinha, que bom que ajudou. Feliz aí de ter ajudado. Bom dia. Como controlar nossa ansiedade? Glaucio, valeu o exercício aí, você pegou legal. Pedro, você se torna cada dia mais essencial nas minhas rotinas diárias. Isso é muita gratidão, obrigado. Minha querida Lívia Servato, muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui mais. Paz, amor para o nosso planetinha azul sempre. Desculpa, mas tem que sair. Um belo fim de semana para todos. Muito obrigado, Carminha. Pedro, essa conversa de hoje é toda para mim. Ei, que bom, Marisa Anjos, minha irmã. Muito obrigado aí. Sem dúvidas, assim que termina nossa live. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que mais vocês estão falando aí. Deixa eu ver o que mais aí. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Eu que agradeço. Célia, quero conhecer Carrancas. Merece. Carrancas é um lugar maravilhoso. O que vocês teriam aí de dúvidas a respeito dessa conversa, pessoal? Tá dando para pegar legal aí? Tá dando para entender isso certinho, tá? É uma ideia. Só marca isso na mente de vocês aí. Uma ideia pode mudar a sua vida. Uma ideia pode mudar a sua história. Uma ideia pode salvar a sua vida. Uma ideia pode salvar a sua vida. Acredita nisso e começa a se tornar aí amante das suas ideias. Começa a se tornar aí enamorado das suas ideias. Quanto mais afinidade você tiver com elas, e quanto mais depois que elas forem geradas dentro de você, você partir para dentro da realização dessas ideias, pode ter certeza, vocês vão ver como o funcionamento do seu ser humano está em plenitude, porque você está operando em seu conceito de utilidade perfeita. Um ser humano é um criador e um realizador. Ele é um criador ou criadora e realizadora, tá? Então, se você tiver uma ideia, amanhã eu posso acordar às 5:30 da manhã para fazer os exercícios que eu não tenho feito por conta das minhas rotinas matinais muito turbulentas. Isso é uma ideia. Amanhã eu posso tirar 10 minutos depois do almoço
me trancar no banheiro e fazer umas orações ao meio do dia para me acalmar e ficar mais em paz na continuidade do meu dia. Isso é uma ideia, gente. Isso é uma ideia. Amanhã eu posso ligar para uma pessoa que eu estou querendo falar muito, que há muito tempo eu não falo com ela. Você teve uma ideia. Você teve uma ideia. E todas as suas ideias devem ser realizadas. Todas as suas ideias, claro, devem ser olhadas, enxergadas, mas realizadas. Quanto mais você realizar suas ideias, mais ideias virão até você. Quanto mais você botar para fora as suas ideias, mais ideias virão até você, mais benefícios você terá, tá? Na sua condução de vida, no seu destino final, tá? Na sua história aí de vida. Sim, esclarecedor, muitas vezes a troca de ideias altera o fluxo do nosso dia, com certeza, verdade. Marcinha, minha guarda, Carmen, a nossa ideia foi realizada ontem. Ei, que legal, vou encontrá-la, Kátia, na praia. Opa, maravilha, Marcinha e Marcinha e quem, deixa eu ver, Marcinha e Kátia se encontrando. Pedro, já faz um tempo que eu quero ter uma ideia para mudar o meu empreendimento, mas até agora não chegou. Nailma, o que você faz? Relaxa, sacou? Relaxa e deixa um pouco a tensão dos pensamentos, tá? Saírem da história para você poder gerar uma ideia. Ou seja, tire uns 10, 15 minutos por dia para você simplesmente ficar tendo pensamentos aleatórios, não pensar em nada, simplesmente se manter relaxada, tá? Uma tentativa de ter uma ideia e a não vinda dessa ideia, tá? É um bloqueio que nós mesmos causamos, tá? Por conta de acharmos que estamos em dificuldades, que a gente está em dificuldades, claro, que a gente está ali com problemas graves que a gente não consegue resolver, mas quanto mais você relaxa, quanto mais você fica em paz, mais você se permite o fluxo das suas ideias, tá? Então, entende qual é o problema que você quer solucionar, qual é o que seria, né, uma ideia, qual a solução essa ideia poderia lhe proporcionar, tá? E aí você relaxa, fica em paz, vai fazer umas coisas gostosas para você, fica em paz, fica tranquilo, sacou? E essas ideias, elas vão vir até você, porque você parou de bloqueá-las pela preocupação, pela urgência, né? A gente se preocupa e aí isso causa uma certa ansiedade e as ideias na ansiedade, elas fluem com menos facilidade, né? Quando a gente está preocupado, ansioso, é como se as ideias tentassem atravessar um caminho e nós ficássemos botando barreiras. Elas não chegam até nós. E quando a gente dá uma relaxada, quando a gente fica em paz, aí as ideias começam a vir aos borbotões, tá? Então pode ficar em paz aí, tranquilo, as suas ideias virão até você, tá? Com essa conversa eu vou seguir a minha ideia. Perfeito, perfeito. Delícia Carrancas, dia lindo, é sim, Renatinha, tá lindo aqui. Pedro, obrigado pelas palavras, eu que agradeço. Érica, maravilha, deixa eu ver o que mais vocês estão aqui falando. Com certeza vem mesmo. Deixa eu ver, gratidão, muito obrigado, ótimo final de semana. Muito obrigado, isso que eu falei, daria ideia a pessoas, relaxarei a minha vida inteira. Isso aí, Débora, exatamente. Faça isso, fique quieto pensando nas ideias, exatamente. Entra nesse momento de tranquilidade, de calma, de paz, e as ideias todas vão vir, tá? Ideias solucionam e salvam a sua vida. Ideias solucionam e salvam a sua vida. Confia nelas, porque a ideia é uma forma de iluminação espiritual. Muitos de nós achamos, né, que a iluminação espiritual só vem quando a gente se tranca numa caverna e passa lá 40 anos, né, orando, meditando, fazendo yoga, esperando que, né, alguma iluminação aconteça, ou seja, que nós nos transformemos em luz. A gente também se transforma em luz através das ideias que nós temos, que podem solucionar problemas que nós vivenciamos, tá? E ajudar pessoas que também têm problemas próximos aos nossos a resolverem suas questões. Podem impactar a muitas pessoas, tá? Podem impactar as muitas pessoas. Você fica bem isolado? Sim, Eloviana, bem isolado, tá? Eu tenho esse hábito, tá? E essa mania de ficar, de certa forma, bem isolado, porque isso
em algum momento, né, ajuda muito, tá? Claro, eu não sou um monge, né, budista que fica isolado de tudo e de todos, muito pelo contrário. Outro dia estava conversando até lá na produtora, que eu gosto muito de conversar com pessoas desconhecidas, né, pessoas comuns, gente que está aí na rua, na praça, nos bares, nas padarias, nos postos de gasolina, enfim. Eu adoro ir lá conversar com pessoas porque é uma forma de eu me conectar com gente, né? E essa conexão com a energia das pessoas também é importante para a gente poder aí alimentar, né, o nosso inconsciente coletivo e poder gerar também ideias que atendam a muitas pessoas, né? Então também gosto de me conectar, também gosto de estar em conexão com pessoas para poder justamente extrair delas ou fazer uma conexão de energia com elas mesmo, para poder extrair novas ideias, para poder extrair novos projetos, enfim, essa coisa toda. Mas alternando sempre com muitos momentos de solidão, né? Na verdade não é solidão, é solitude, né? De plenitude, da plenitude do estar sozinho, para poder também deixar esse fluxo de ideias aí acontecer, né? É muito importante isso. Gostaria de conversar com você pessoalmente. Estou aqui em Carrancas. Se por acaso você passar pela praça, a gente se cruza e conversa. Ou se você estiver na padaria e eu estiver tomando lá um café, é muito provável que eu vá conversar com você, te dar bom dia, perguntar se está tudo bem, etc e tal. Eu sou meio assim também, tá, Pedro? E como temos a ideia, aí vem o sabotador fazer para vencer este inimigo. Fátima, o que acontece? Muitas vezes esse sabotador, né, ele não é um inimigo, tá? Ele é um amigo, certo? O sabotador, às vezes, é uma sinalização, né, é uma sinalização de autoproteção também, tá? Ou seja, ele vai te sabotando, vamos dizer assim, né, justamente para você chegar num dado momento em que você aí precisa ter a urgência da realização das ideias, né? Porque pode ser que você tenha a ideia, tente realizá-la, não está pronta ainda para fazer, tá? E acabe desistindo do seu projeto antes de concluí-lo, ou desistir da ideia mesmo, tá? E achar que aquilo não dá certo, porque às vezes nós não estamos prontos para fazer. Então o sabotador, que muitas pessoas dizem que é um inimigo, né? Eu considero um sinalizador, tá? Mais um sinalizador da estrutura humana que, na minha opinião, tá? Ele tem benefícios, tá? Ele tem benefícios, certo? O benefício justamente de ir também nos direcionando para momentos, situações, circunstâncias que nós precisamos passar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, tá? É só saber lidar com ele direitinho, né? É só saber lidar com ele direitinho que a gente vai conseguindo trabalhar e fazer, tá? Então, é mais ou menos isso. Está travando, né? A gente está com uma internet aqui mais fraquinha. Deixa eu vir para cá para ver se a gente aqui consegue essa internet melhor aqui. Deixa eu ver, porque na verdade, a nossa querida telefonia, né? Aqui a gente ainda não tem a internet aqui bombando, né? Ainda não temos a internet aqui bombando. O cenário está lindo, está assim, realmente é um lugar incrível, um lugar maravilhoso. Pessoal, são 10 horas aqui, tá normal. Ah, que bom, então é só em alguns locais. São 10 horas e 5 minutos aí, muito obrigado a todos por cederem coisa tão preciosa da sua vida quanto o seu tempo, muito obrigado por isso, eu espero ter sido útil, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Carnaval, vão todos aí brincar, feriado, aproveitem aí esse feriado, tá? Aproveitem o feriado para se conectar com pessoas, aproveitem o feriado para se conectar com vocês mesmos, aproveitem o feriado para se conectar com as suas ideias. Uma ideia salva uma vida,
uma ideia salva uma vida e impacta a vida de muitas e muitas pessoas. Então aproveite aí, tá, as suas ideias para mudar completamente as suas histórias de vida, certo? Muito obrigado aí por vocês cederem coisa tão preciosa das suas vidas quanto o seu tempo. Muito obrigado por isso, tá? Eu espero ter sido útil, espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado a todos vocês, que todos nós tenhamos um 22 de abril absolutamente fabuloso, absolutamente maravilhoso, que todos nós tenhamos um sábado e um domingo aí absolutamente maravilhosos, que todos nós possamos ter aí um final de semana em que nós todos possamos explodir de amor nessa terra, que você rasgue esse planeta Terra ao meio de tanto amor, de tanta luz, de tantas coisas absolutamente maravilhosas, que todos nós tenhamos aí um final de semana iluminado, que você aproveite demais o dia de hoje. Hoje é o dia que você pode ter aquela ideia que vai transformar e mudar completamente a sua história de vida, tá? Então não deixe de aproveitar o dia de hoje. É de uma hora para outra que a gente tem uma iluminação, uma ideia. É de uma hora para outra que nós passamos aí a mudar completamente o nosso destino de vida. Então aproveite que seja hoje o teu dia aí da libertação, do livramento, das coisas absolutamente maravilhosas que porventura possam vir a ocorrer na sua vida. Que todos nós tenhamos um dia absolutamente maravilhoso, incrível, cheio de felicidades e cheio de alegrias. Muito obrigado a todos e que todos nós tenhamos aí um final de semana maravilhoso. Segunda-feira nós estamos de volta às 9h07, horário oficial de Brasília. Segunda-feira estaremos aí de volta. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.